Bruno, muito obrigada, boa noite para você. Que bom que você está aqui comigo. Vamos conversar. Eu já mais ou menos fui falando a respeito do que a gente vai conversar aqui a partir de agora, mas eu quero te agradecer por atender os meus convites e estar aqui conosco no Cultura Brasileira. Seja bem-vindo. Obrigado, Thalita. Agradeço o convite e é uma honra aqui participar do programa de vocês, programa tão importante, e fico à disposição. Bom, Bruno, primeiro eu vou te apresentar aqui para a nossa audiência. O Bruno ele é jornalista, escritor e letrista. Ele trabalhou 15 anos na imprensa escrita, atuou como repórter de cultura, foi crítico de música no Correio Popular, o Jornal de Campinas, interior de São Paulo. Ele foi jurado do Prêmio da Música Brasileira por 5 anos consecutivos. É o mais importante prêmio de música do país. Ele tem mais de 50 composições gravadas por vários intérpretes. Até quero saber que composições que são essas, viu, Bruno? Porque tem uma coisa da cultura da música no Brasil, né? A gente conhece muito o intérprete, mas não conhece muitos compositores, né? E aí ele também publicou 4 livros, e eu vou conversar com o Bruno aqui de 2 deles, tá? Como eu fiz aqui na nossa chamada, no começo da live, sobre a biografia da Marília Mendonça. Eu acho que se lançou, Bruno, logo depois, eu acho, da morte, ou não. Depois você me corrija, por favor. E um outro livro do Bruno também, gente, muito oportuno, inclusive, ele está aqui conosco, que foi um perfil da Helenira Rezende, militante do PCdoB, e desaparecida política. Durante a ditadura militar, a Helenira ela foi também combatente na guerrilha do Araguaia. Então, que bom que a gente está com o Bruno aqui para ele poder conversar conosco. E o Bruno também, ele produz e apresenta o Música na Conversa, que é um programa de entrevistas no canal do Sindicato dos Professores de Campinas. Bruno, então, deixa eu já emendar e te perguntar sobre o livro da Marília. Eu te chamei, sobretudo, né, para além da gente poder conversar dos outros assuntos todos que envolvem todo o seu trabalho, eu queria te ouvir um pouco sobre a publicação desse livro, sobre o teu trabalho, né, a pesquisa e o que te motivou a publicar a biografia da Marília Mendonça, que é um fenômeno da música, em particular da música sertaneja. Inclusive, quando ela morreu, suscitou alguns debates, a gente vai falar sobre isso também. Mas eu queria te ouvir a respeito da produção desse livro. Tá bem. Bom, antes de tudo, eu queria dizer que a música sertaneja nunca foi a minha praia, né? Eu trabalhei como crítico musical, e por conta disso, evidentemente, eu tive contato com todo tipo de música, ouvi muitas coisas, né? E naturalmente é meu trabalho, eu preciso avaliar ali sem preconceitos, mas nunca foi, né, do meu métier. Eu conheci a Marília em 2016, na ocasião do lançamento do primeiro disco dela, né? Fiz uma entrevista com ela para fazer uma resenha, porque ela estava sendo apontada como uma das possíveis revelações do gênero, né? Mas muito por conta do trabalho que ela já desenvolvia como compositora nos bastidores, né? A Marília começa a, a compor muito cedo, ainda adolescente. Então ela tem todo um estofo antes dela ser revelada como cantora, né? Na verdade, a carreira de cantora dela é muito curta em relação ao que ela já tinha feito como compositora. Mas, enfim, a produção do livro se deu de uma maneira totalmente despretensiosa, porque eu não queria fazer um livro. Quando eu soube da morte da Marília, eu fiquei bastante tocado, porque eu a conhecia e achava ela uma menina muito interessante no sentido de ser um ponto fora da curva mesmo, né? Num gênero tão conservador que é o sertanejo, ela tinha uma visão mais progressista, mais liberal, no sentido de aberta, né? Mesmo a essa gama de influências, inclusive musicais, que não faziam parte do sertanejo, e também era uma pessoa divertida, carismática, né? E eu
confesso que fiquei ali bastante chateado com a morte dela, achei uma morte injusta, e quis fazer uma homenagem a ela a partir de um texto saído dessa entrevista, né, que eu tinha feito com ela alguns anos antes, para a rede social. Essa era a minha intenção primeira. Né? Só que no decorrer do processo, eu comecei a agregar informações de né, que eu fui pesquisando na imprensa, uma informação nova aqui, uma outra ali, e até um dia conversando com o Marcelo Modesto, que é o violonista da banda da Marília no primeiro álbum, e que mora em Campinas, morava, né? Infelizmente o Marcelo faleceu no ano passado. E eu era amigo dele. E o Marcelo também era guitarrista da banda do Chitãozinho Chororó. Então ele me passou muitas informações de bastidores da gravação do álbum, etc., né, que eu agreguei nesse texto. Então, Thalita, só para encurtar a resposta inicial, esse texto nasceu inicialmente como um tributo a ela, que eu queria publicar num blog que eu tenho, né? Só que ele começou a se tornar tão grande, vamos dizer assim, né? E com informações tão interessantes que eu coletei em matérias já publicadas e depoimentos, que eu resolvi publicar depois, fazer uma versão em livro, né? Mas foi uma versão independente. E que agora uma editora de Porto Alegre se interessou por fazer o lançamento, né, de uma segunda edição que está prevista para sair em maio. Mas foi isso, então, o motivo inicial não foi com a intenção de fazer um livro, ele se tornou um livro no decorrer do processo. Bom, e aí é uma informação importante, porque eu fui buscar, inclusive, né, se alguém quiser comprar o livro, alguma coisa, então a partir de maio que vai ter uma segunda edição e vai estar, enfim, aberto para venda, né, para quem quiser adquirir o livro. Isso, Bom, boa exatamente. notícia. Porque o livro, até pouco tempo atrás, ele estaria disponível na Amazon e no próprio site do Clube de Autores, que é uma editora independente. Mas agora não mais. Então, vamos esperar maio, que a venda será feita, né? Tanto pelo site da editora Gaúcha, que é a consultora editorial, e o consultor editorial, e também pelas livrarias, né? Tá certo. E aí, Bruno, você até acho que entrou um pouco na próxima pergunta que eu queria te fazer, que eu quero te fazer, que é um pouco do perfil da Marília, né? A Marília é um fenômeno. Goste ou não de sertanejo, e esse é um ponto, inclusive a gente está aqui num canal de esquerda, né? A gente está aqui dentro de digamos, uma bolha progressista de esquerda, e o sertanejo ele tem esse lugar de muita crítica. A gente sabe que atualmente há uma associação direta com o bolsonarismo, com o agro. Tem gente que não gosta mesmo, né? Enfim, tem toda uma avaliação, uma questão. Só que a Marília, enfim, ela é um sucesso. Tem inclusive uma série, eu acho que está no Globoplay, que chama-se Todos os Cantos. Vale a pena assistir, quem não assistiu, para entender, inclusive, a dimensão popular da Marília, que ela não tá só, Bruna, inclusive isso que eu queria te ouvir, mas a Marília, ela não tá limitada ali num núcleo só de um sertanejo, desse novo sertanejo que está, né, ali composto por uma, sei lá, classe média branca de grandes cidades. O caráter popular, inclusive o sertanejo não é um gênero como um todo de uma classe média, sei lá, conservadora, bolsonarista, alinhada à direita. Pelo contrário, o sertanejo, e eu defendo isso, inclusive em relação às críticas ao sertanejo, que o sertanejo é um gênero musical popular, portanto, da classe trabalhadora. Organiza os afetos da classe trabalhadora. Então, a gente precisa ter essa dimensão até para fazer algumas distinções aí, né? Um entendimento, inclusive, dos processos de apropriação, enfim, de como o mercado coloca o sertanejo, que a gente tem visto hoje, figuras como Gustavo Lima e etc.
Mas, a partir dessa série, Bruno, dá para ter um entendimento do caráter popular e de um recorte, inclusive, das mulheres da classe trabalhadora, porque ela organiza, ela ecoa os afetos das mulheres, assim, populares, do dia a dia, do cotidiano. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, até porque você, a partir, né, da sua pesquisa, enfim, do seu entendimento da Marília como artista, você traz um pouco isso, acho que talvez na sua obra também, e na sua avaliação sobre ela, né? Sim, esse é o diferencial da Marília, na verdade, né? Que no livro, inclusive, eu faço um retrospecto da história da música caipira até a conversão da música caipira em sertanejo e do sertanejo no chamado sertanejo universitário, que é um braço, né, desse tronco no qual a Marília faz uma outra ruptura ao criar o chamado feminejo, né? Então, assim, antes desse movimento espontâneo, não foi algo deliberado, ele simplesmente aconteceu por conta das composições da Marília. A música sertaneja, ela é muito centrada na visão do homem sobre os temas, sobre qualquer tema que estava sendo dito, né, que foi dito. Então, assim, o fato de ter havido cantoras anteriores à Marília não significa que essas cantoras necessariamente cantaram com o olhar feminino sobre aqueles temas, né? E a Marília, esse é no meu entendimento, ele é realmente o ponto de ruptura, quando ela começa a tratar de temas, alguns deles já muito cantados, outros um pouco mais originais, mas com o olhar da mulher. E não necessariamente apenas com o olhar de uma mulher empoderada, embora tenha, sim, canções da Marília que podem ser, inclusive, tratadas de uma forma feminista, né? A abordagem. Mas ela também tem canções, principalmente no início da carreira, de mulheres com uma atitude mais conservadora em relação ao relacionamento. E nem por isso deixa de ser, também no meu entendimento, uma, uma visão feminina sobre determinado assunto, né? Porque as mulheres são também têm múltiplas visões, como nós homens. Então, acredito que a identificação do público feminino com a Marília justamente se dá pela temática, pela abordagem que ela traz, essa nova abordagem, né? Tanto é que antes da Marília ser revelada como cantora, como estava dizendo, ela foi contratada muito jovenzinha, ainda aos 13 anos de idade, pela Workshow, que é uma agência. E ali ela começa a compor para duplas masculinas. E, e os homens começam a cantar as canções da Marília de uma maneira diferente. Os temas passam a ter uma sutileza, uma abordagem menos machista. Você entendeu mais ou menos o que eu quero dizer com essa, quando eu digo que ela promove essa ruptura, né? Então, não sei se eu respondi, eu acho que eu me perdi um pouco na resposta, mas eu acho que ela tem. A Marília traz isso mesmo para esse filão, né, do sertanejo. Bom, e aí, junto com isso, e dentro, né, das discussões todas, assim, quando a Marília morreu, a gente viu assim, algumas avaliações, algumas críticas, que era mais um produto da indústria, enfim, da indústria cultural, que é mais uma cantora de sertanejo. Aí você está trazendo alguns diferenciais da Marília, inclusive, porque você disse, quando a gente estava conversando até, que ela, na sua avaliação, você especula que ela romperia, inclusive, os limites do sertanejo, né, Bruno? Que ela seria uma artista, digamos, mais completa, que ela iria transitar por outros gêneros também, né? Eu acho, e nós tínhamos sinais disso, né? Ela, um pouco antes vamos dizer assim, um ano antes do acidente aéreo, ela já vinha fazendo participações especiais em discos de artistas da MPB,
ela grava uma canção no disco da Gal Costa, uma música dela, inclusive, que a Gal, né, faz hoje é o chamado feat, né, faz um duo com ela ali, muito bacana. Ela tinha o respeito, né, de grandes nomes, de grandes figurões da MPB e do samba, enfim, do rap. Ela em si também tinha uma formação diferenciada. A Marília, no começo da carreira, ela cantava rock nos bares de Goiânia. E tanto é que no livro eu conto essa história, ela é abordada ainda pré-adolescente ali, com seus 12 anos, por um rapaz ali do sertanejo que a convida, né, a ver cantando e a convida para formar uma dupla com ele. E ela diz que não, porque ela jamais cantaria música de corno, que ela não tinha nada a ver com o sertanejo. Né? Ela acaba se rendendo depois por uma paixão não correspondida, e aí ela começa a ver as músicas românticas começam a fazer sentido para ela, né, pela primeira vez. E aí ela vai buscar refúgio na dor de cotovelo. Mas ela tem assim uma gama de referências muito grande. Nas lives que a Maria promovia no Instagram dela, ela sempre aparecia cantando no violão músicas de fora do sertanejo, né? Ela cantava Djavan, Belchior, enfim, Caetano Veloso, o próprio Mano Brown, ela gostava muito dos Racionais. Então, ela não se limitava ao, ao universo do sertanejo. E eu acho que ela partiria para uma carreira um pouco mais multifacetada. Bom, e aí, Bruno, como é que você avalia, sendo, né, um crítico de música que tem uma grande experiência com relação à música brasileira, sobre esse contexto mesmo de um sertanejo que a gente vê bastante apropriado e que está muito alinhado com o bolsonarismo e, portanto, com o agro, né? Acho que mais com o agro até, o bolsonarismo ele vem como uma vertente mais politizada mesmo, né? Ecua, sei lá, algo da extrema-direita, mas como é que se avalia essa associação direta? E por isso, inclusive, que parte da esquerda, grande parte da esquerda, torce o nariz, inclusive, né, É. com relação a essa questão. A gente tem que fazer essa distinção entre o que né, a relação do público com o artista e a relação do artista com o agronegócio. Porque vamos dizer assim, de 20 anos para cá, um pouquinho mais, um pouquinho menos, o agronegócio entendeu que, a, além vamos dizer assim, da frente econômica, ele precisava investir na frente cultural, né, para se manter. Então, é evidente que esse boom do chamado sertanejo universitário está totalmente atrelado com essa postura, né, essa, vamos dizer assim, associação desses proprietários, desses latifundiários que estão à frente do agronegócio, que são herdeiros de terras que foram adquiridas de mil maneiras, inclusive roubadas no passado, né, e que vivem de muito subsídio público, eles, unidos em associações, bancam muitas dessas duplas sertanejas, né? Bancam, inclusive, o surgimento delas. É uma indústria, tanto é que algumas se mantêm durante um tempo e desaparecem. Né? Algumas que têm um pouco mais de talento ficam um pouquinho, né, duram um pouco mais. Mas a relação é totalmente essa, é totalmente econômica. Não é espontâneo o fato do sertanejo ocupar, por exemplo, os 10 primeiros lugares das músicas mais tocadas nas rádios do Brasil, ou as mais buscadas nos streamings. Né? O sertanejo domina todas as categorias. É muito dinheiro envolvido. É claro que quanto mais presença se garante televisão, nas rádios, nas plataformas digitais, na publicidade,
a tendência da massa é consumir aquele tipo de música, né? Então, o interesse também extremo pelo sertanejo também se dá por conta dessa indústria, por conta da indústria cultural, né? É dinheiro do agro, de certa forma, é dinheiro público. Muitas prefeituras pagam milhões para ter artistas sertanejos, pagam muito mais do que realmente poderiam pagar, né? E a gente sabe por que isso acontece. Então, é claro que a Marília também entrou pela porta da frente e participou dessa festa. O caso dela é um pouco diferente, né? Porque ela bateu na porta da Workshow, oferecendo seu trabalho de compositora e foi rejeitada no primeiro momento e depois viram que ela tinha um potencial. Ela meio que se apresentou, né? E tanto é que ela foi no trabalho dela, ela seguiu um caminho diferente, né? Da maioria, mas não acho que isso seja algo possível de acontecer muitas vezes, assim. Esse é um meio realmente dominado pelo dinheiro do agronegócio. E que acaba virando um elemento de identificação e de poder também, né, Bruno? Porque cultura, né, é poder. Então, quando você tem através, como você diz, né, através de uma questão de poder econômico, e você atrela um gênero que é de massa, né? Enfim, a gente tem uma tradição brasileira de ouvir sertanejo, justamente pelo fato de ter um incentivo, né, através das relações econômicas que estão presentes na indústria. Mas isso acaba sendo um elemento de poder, né? Porque você tem grandes artistas que são seguidos por milhões, que levam milhares de pessoas em shows, e isso está atrelado a partir de um viés ideológico. Isso também fomenta possíveis candidatos enfim, eleições, fomenta um conjunto de ideias também para que as pessoas se aglutinem, então falar, eu sou alinhada, sem muitas vezes elaborar muito isso, mas eu sou alinhada àquela forma de pensamento, àquela ideologia, porque eu gosto de determinada música. Estou aqui, enfim, fazendo uma elaboração meio livre sobre isso. Mas você não acha que uma apropriação de algo que tem bastante difusão culturalmente no país também não deixa de ser um elemento de poder para você poder convencer as pessoas mesmo, Claro, eleitoralmente, politicamente falando, né? claro, claro, sempre foi assim, né? Mas agora o poder do dinheiro tá muito alto, tá muito forte. É, Você veja que não é à toa aquele slogan da Rede Globo, né? O agro é pop. Está tudo interligado. Esse é o mote do que se vende através da mídia. A imagem, vamos dizer assim, que a indústria da música sertaneja tem como missão suavizar a imagem do agronegócio. Né? Dizer, porra, aquilo é legal. O desenvolvimento do país passa pelo agronegócio, as pessoas são bem-sucedidas, ganham dinheiro, são gente de bem, né, que valoriza a família, aquele papo todo. São conservadores, tal. Essa imagem que se constrói culturalmente, como você disse, como uma forma de poder, de amarrar o agronegócio com a imagem transmitida culturalmente, através da música, né, através das novelas. De um tempo para cá, pode ver, a cada 3 novelas que a Rede Globo produz, uma se tem como tema o ambiente do agronegócio. Então, tudo isso não é por acaso, né? Você tem toda a razão. Bom, e aí, como eu disse, né, a hora que a gente estava aqui conversando inicialmente, é muito oportuno, inclusive nós estamos na semana de rememorar o golpe de 64, né, 31 de março e 1º de abril, e uma outra obra sua é sobre essa pessoa aqui, deixa eu colocar para vocês
que eu separei aqui, olha só. Essa é uma de uma ainda, né, Bruno, desaparecida política, né? A Helenira Rezende, ela foi guerrilheira, militante do Partido Comunista do Brasil, integrou a guerrilha do Araguaia e ela ainda segue como foi um caso investigado na Comissão da Verdade e ela ainda segue, ela é ainda considerada desaparecida, porque tem informação que ela é desaparecida desde 1972, só que não foi encontrado nada, né, nenhum resto mortal, nada. Então ela ainda é considerada uma desaparecida política, certo? Sim, há relatos, né, de militares da época que dizem que possivelmente ela foi enterrada em 8 barracas, no Pará, que é um pequeno trecho ali, um vilarejo ou um município, junto a outros guerrilheiros, né? Mas isso nunca foi confirmado. O fato é que a Helenira, como quase todos os guerrilheiros do PCdoB que se envolveram na guerrilha do Araguaia, né, que foi o maior movimento armado contra a ditadura militar, quase todos são desaparecidos, né? Os restos mortais desses camaradas nunca foram localizados. Apenas dois, que foi a Maria Lúcia Petit e o Bergson Gurjão Farias. A Maria Lúcia é de Bauru, aqui de São Paulo, e o Bergson de Fortaleza, no Ceará. Foram os únicos restos mortais identificados. E, ao todo, são quase 68 ou 69 guerrilheiros que continuam desaparecidos, né? Então, isso é uma mancha absurda, né, na democracia brasileira. É um assunto ao qual a gente tem que recorrer sempre, porque a tendência é que caia também no esquecimento, né? Tudo é feito para que isso não se solucione, né? E tudo que a gente está passando agora passa também por, por essa não solução, por essa não resolução, né, desses traumas que nós tivemos lá no passado recente. E fala um pouco dela, como é que foi um pouco da história dela, como é que você chegou, inclusive, até a história dela e construiu esse perfil? Esse livro é um livro que você tem também, e ele está disponível para quem quiser acessar, comprar, para poder ter acesso à história dela? Esse livro foi publicado pela Expressão Popular, é um livro de bolso. Inicialmente, me convidaram para escrever. A editora, ela tem uma série de perfis, pequenos perfis de grandes brasileiros, lutadores do povo brasileiro. E eu fui convidado a escrever o perfil de algum guerrilheiro do Araguaia, né? Porque na época até hoje sou militante do PCdoB, mas na época estava me dedicando à pesquisa da guerrilha, né? E, e eu escolhi, e eram livrinhos que seriam distribuídos nas escolas de formação do MST. Por isso também que ele tem uma linguagem bastante acessível, é simples, direta, entendeu? É uma linguagem de formação. A Helenira, a gente, como quase todos os outros guerrilheiros, nós tínhamos poucas informações sobre ela, porque ela, muito jovem, entrou na clandestinidade, então poucas fotos, poucos documentos, poucos escritos, né? Nós não tínhamos pouca coisa, além de documentos oficiais do partido e das Forças Armadas. Mas aí, no caso, eu tive contato com a Helenalda, irmã da Helenira, que mora em São Paulo, está viva até hoje. Estive com ela e ela me forneceu muitas informações da vida pessoal, da infância, da adolescência da Helenira, algumas fotos. Até então nós não sabíamos que a Helenira era uma mulher negra, né? Isso nunca esteve nos documentos, só a partir das fotos e das conversas com a família que a gente conseguiu descobrir. A Helenira, ela era de uma cidade do interior de São Paulo, chamada Cerqueira César. Ela estudava letras na USP. Ela tinha um sonho de ser crítica literária. Jogava basquete, era muito conhecida
pelo seu gosto pelos esportes, né, pelas artes. Era uma menina muito sensível, muito inteligente, militante política também, aguerrida. E ela foi uma das primeiras militantes voluntárias a se voluntariar para ingressar nas fileiras armadas do PCdoB, que foram enviadas para o norte do país, com o intuito de formar ali, né, nos vilarejos mais desassistidos, né, assim se acreditava ser possível uma guerrilha de longo prazo. Primeiro você ocupa um território, conscientiza a população mais pobre, traz a população para o seu lado para que tenha adesão popular, né, para um levante armado, uma insurreição contra o Estado brasileiro. Hoje, olhando, né, com essa lupa que o tempo nos proporciona, parece um tanto utópico, parece um tanto aventureiro, né? E era. Mas o contexto daquele período, né, o contexto mundial, internacional, das revoluções, a Revolução Cubana ainda estava muito fresca, muito recente. Aquele era o momento, né, da América Latina, das revoluções. Então, eu acredito que também a guerrilha do Araguaia foi um fruto do seu tempo, né? Como todo processo revolucionário, nunca tem as condições ideais, né? Eles nunca acontecem nas situações ideais. E dessa forma foi feita a guerrilha. A Helenira, ela morre, ela chega a ser a vice-comandante do destacamento A, que era o destacamento em que ela pertencia, e ela morre em 1972, numa troca de tiros com militares. Ela morre protegendo o seu destacamento porque eles caíram numa emboscada, mas ela se sacrifica atrás de uma pedra, abrindo caminho para os companheiros fugirem por uma trilha na mata, enquanto ela segurou na bala os soldados até a última bala, né? Aí não teve mais como ela segurar o posto e evidentemente que foi barbaramente torturada até a morte. Essa é a história da nossa Helenira. E mais uma heroína brasileira. Então, Com, é dessas histórias, né, Bruno, que são, assim, importantíssimas da gente sempre lembrar. E aí, gente, eu estava olhando aqui, inclusive, como o Bruno disse, né, tá disponível lá pela editora Expressão Popular, quem quiser adquirir o livro, ter mais detalhes da história da Helenira. E é isso, né? Eu estava vendo, Bruno, que ela é conhecida como Preta. Não sei se é o apelido dela, alguma coisa assim, porque até você destacou que não tinha essa informação de que ela era uma mulher negra, né? Que ela era uma mulher preta. Então, eu não sei se esse era enfim, o apelido da Helenira. ela tinha vários apelidos, né? O Preto era mais da família, né? Na militância, eu não me recordo agora, faz muito tempo também que eu não pego o livro, a biografia que eu mesmo escrevi, mas ela tinha, na militância ela era conhecida de um jeito, na família de outro, né? Mas é isso, ela era aliás, uma informação aqui em primeira mão. Tem um filme da Helenira que está sendo feito, deve estar em vias de finalização aí. E eu acredito que até o final do ano a gente tenha um audiovisual aí, a história dela sendo contada no cinema. Ah, que legal, que bom. Aliás, quando sair, se você quiser nos informar, é interessante, de repente, para a gente divulgar aqui, até voltar a Claro. conversar a respeito da É, história. eu pensei nisso, eu pensei em sugerir como entrevistada a sobrinha dela, com quem eu falo muito, que é uma das, vamos dizer assim, uma das produtoras do filme. Ah, que ótimo. Pode deixar o contato, enfim, vamos conversando, que é importante a gente trazê-la aqui para o Cultura Brasileira e certamente falar mais, né, a partir inclusive do lançamento desse filme. A gente tem falado sobre cinema aqui também, com alguns convidados no Cultura Brasileira, e o quanto é uma ferramenta importante mesmo de difusão, né, das nossas histórias Sim, e de pessoas que participaram ativamente na construção desse país todos, enfim, com todas as tragédias e injustiças que a gente lamentavelmente acompanha e tem que falar, né, Bruno? A gente tem que expor isso sempre, cada vez mais. claro, sempre, sempre.
Bruno, e aí por último mesmo, eu queria te ouvir, a partir da tua experiência, né? Você que é crítico de música, participou do mais importante prêmio da música brasileira, né? O Prêmio da Música. E a partir mesmo de tudo que você tem feito de trabalho, a sua avaliação sobre a música brasileira atualmente. Como é que você está observando, né, em termos gerais mesmo, ou a partir daquilo, você tem acho que um pé mais no samba, né? Você tem ali, me fala se é isso mesmo, mas eu queria te ouvir a respeito da sua observação sobre o que você está pensando, do que você está vendo no cenário atual da música brasileira. Tá bom. Olha, pegando como a música que está aí, vamos dizer assim, né, que a massa tem acesso através dos meios de comunicação, das rádios, dos streamings, é realmente uma música muito pautada por essa questão comercial da indústria, né, da indústria da música, da indústria cultural. Então é evidente que a gente vai encontrar uma gama muito grande de, de músicas de ocasião, que não são capazes de durar até o próximo verão, né? Então são músicas com letras desimportantes, repetitivas, com melodias também muito parecidas umas com as outras, onde a gente pode dizer que, em termos de qualidade musical, deixa muito a desejar, né? A música de massa. Porém, a música brasileira não se resume a isso. Então, eu sou um crítico muito grande de pessoas que dizem: ah, no meu tempo era melhor, hoje não se faz mais música boa, não existe mais nada que preste. Isso não é verdade. A gente tem uma geração de compositores, intérpretes e instrumentistas maravilhosa. Uma geração que é a minha geração aí, que eu falo que são pessoas que têm hoje entre 35 anos e 55 anos de idade. Nessa geração, né, essas pessoas que têm esses 20 anos de diferença e que estão fazendo música hoje, tem muita gente boa mesmo. Pessoas assim que estão no nível de artistas consagrados que foram revelados nos anos 70 e 80, né? A diferença é que hoje o acesso, a democratização dessa produção de canções, e não falo só do samba, eu gosto muito do samba, é o meu gênero musical de preferência, mas eu gosto também do bolero, eu gosto da canção, eu gosto muito da música nordestina. Essa música que antes tinha canais de chegar para o trabalhador, não existe mais, né? Hoje a relação é puramente comercial, ou seja, para um artista independente tocar numa rádio de grande audiência, é preciso investir muito dinheiro, o dinheiro que ele não tem. Então ele está fadado a tocar em rádios educativas, de universidades, rádios públicas, né? Mas que tem um alcance também restrito a uma bolha. Aí você pode me dizer, mas o Spotify, os streamings também permitem que os artistas independentes divulguem ali os seus trabalhos de uma maneira muito mais fácil do que era no passado, quando eles dependiam das gravadoras. De fato, é mais fácil. Mas estar ali no Spotify não significa que o seu trabalho vai ser escutado. Quem vai acessar o seu trabalho ali vai acabar sendo a sua bolha, os seus amigos, quem te conhece, ou quem, quem né, porventura se interessar pela divulgação que você vai fazer. Uma divulgação limitada que não chega numa Rede Globo, que não vai chegar numa grande rádio, né? No passado a gente tinha programas, passado que eu digo assim, final dos anos 80, havia um programa na Rede Globo em que era apresentado pelo Caetano Veloso e pelo Chico Buarque. E eles levavam ali compositores da música brasileira de várias vertentes para mostrar seu trabalho. Né? No começo dos anos 80, até meados dos anos 90, os compositores, os cantores, lançavam seus discos no Fantástico, que tinha uma baita de uma audiência.
Então, eu me lembro de ter visto, na década de 90, o Chico Buarque lançando Para Todos no domingo à noite, na Globo. Né? Isso faz toda a diferença. Hoje não existe mais isso. Então, esse abafamento da música brasileira é o que dá a impressão para a grande maioria das pessoas de que ninguém mais está fazendo nada que preste. Mas o que falta é justamente chegar nas pessoas. Mas, por exemplo, alguns ritmos, sei lá, por exemplo, o funk ou o trap agora também, que é um ritmo de uma geração, né? Enfim, um pessoal mais novo que acompanha e que sabe bem. Não é, assim como ao longo da história da música brasileira, algo que é criado e gerado a partir de camadas populares, né, de jovens que estão nas periferias, por exemplo, criando músicas, e isso vai se tornar algo mercadológico em razão do sucesso? Não o contrário? Você acha que a dinâmica ela não é essa? Isso é uma pergunta, a partir do que você trouxe. E a outra pergunta é: você acha que falta música, digamos, engajada no Brasil? Como você trouxe essa informação de que há uma relação meramente comercial, falta esse teor mais. A não ser coisas assim mais específicas, como rap, até o trap também tem um pouco dessa Uhum. questão de ter um teor mais politizado em algumas músicas. Mas você acha, a partir do que você traz, uma música mais politizada e que tome grandes. Que seja bastante difundida? São duas perguntas que eu fiz, acho, Tá, emendei uma na outra. tá bom. Bom, sobre a primeira, eu não saberia responder com exatidão, né, o que vem primeiro, mas eu tenho a impressão de que esses movimentos, eles começam espontâneos, né, como o funk, e depois são apropriados. Hoje você tem muitas pessoas aí que não são das classes populares, que não vieram da favela, fazendo trap, como se fossem daquele lugar, né? Hoje tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Tudo bem, estamos no capitalismo, né? Se o jogo é esse, se a pessoa consegue ganhar dinheiro com a música, seja ela qual for, está no direito dela, né? O que eu acho é que é desproporcional o investimento que se faz num tipo de música em detrimento de outros, né? Foi isso que eu quis dizer. Agora, é claro, a, a música, eu acredito que mesmo a música sertaneja, né, voltando a ela, o germe inicial ele foi espontâneo, ele nasce do seio da população. Né? A questão é o que se faz com isso depois, quando a indústria percebe nesse movimento a oportunidade não só de lucrar muito em cima disso, como às vezes até tirar aí já emendando com a outra questão que você coloca, tirar o pensamento crítico, tirar o engajamento das letras. As músicas sertanejas do passado tinham engajamento. Elas falavam de reforma agrária, por exemplo, tem muitos casos assim. Falavam de brigas na justiça entre o colono e o dono da terra, né? Assuntos que hoje não existem mais. E não é que não existem porque não fazem mais parte da realidade do campo, fazem mais parte dos artistas que estão sendo gravados, né? Da mesma forma, eu acredito que tenha acontecido ou que esteja acontecendo com esses dois gêneros que você citou, né? Mas eu não conheço aprofundadamente. Então, para não cometer injustiça, também não vou colocar nenhum julgamento de valor aí, né? Eu acredito nisso. Agora, especificamente sobre a, a falta de canções engajadas, eu acho que nós temos sim, né? Nós temos, mas, mais uma vez, elas não chegam, ou pelo menos não chegam com a força que chegavam no passado, né? Na ditadura, é claro que a gente tinha canções mais panfletárias até, né? Canções de luta, era algo, o próprio regime, a opressão, ela leva
a resistência dos artistas e você se dedica a levantar a sua voz contra determinada situação, né? Eu acho que hoje a gente vive algo parecido, mas ainda não tem a dimensão que houve, né? A dimensão de prisão, de tortura, de censura à classe artística como a gente tem hoje, né? Não dá para comparar. Realmente foi muito mais difícil naquele período. A gente esteve muito perto de repetir algo muito pior, mas ainda a gente tem um respiro. Eu acho que esse respiro faz com que a gente também não precise fazer canções panfletárias, né? Mas canções politizadas nós temos sim. Sim, e o caráter neoliberal mesmo da nossa realidade, né, Bruno? Acho que isso também dá o tom, né, das produções de alguma forma. Tem uma crítica que se faz justamente em relação a sei lá, um processo de alienação, né, por conta de uma vida neoliberal, ou seja, essa ultra individualidade é um contexto que, de repente, de alguma forma, dada as exceções todas, né, a gente não pode generalizar, mas acho que isso também traz o caráter um pouco de como está a música brasileira em geral, de novo, Claro, né? Aqui eu estou claro. fazendo uma análise dentro de um senso comum mesmo, claro, né? Não uma análise Sim, profunda da música, mas claro. Uhum. acaba sendo, né? Não, eu te entendo, sim, e você tem toda a razão. A música, como em qualquer outra atividade humana, ela está subordinada ao seu tempo, à política. É isso. Né? Hoje nós vivemos aí o auge do neoliberalismo. Eu, eu acredito que também tivemos um déficit educacional muito grande de uns anos para cá. Temos tido cada vez mais, né? E é contraditório, porque, ao mesmo tempo, o Brasil nunca foi tão alfabetizado em relação ao passado. Nós nunca tivemos tanta gente estudando nas universidades públicas, principalmente, mas, ao mesmo tempo, isso não está, parece que, assegurando uma consciência de classe, uma consciência política, mesmo uma visão filosófica da própria existência, né? Isso é o ditame neoliberal, né? Não interessa que que nós sejamos cidadãos conscientes, né? Isso é um clássico do capitalismo, né? Então é claro, a música reflete isso. A maioria das pessoas não está refletindo sobre o Brasil, sobre si mesma, e isso se reflete na produção artística, é claro. Mais uma vez, acaba sendo algo de vanguarda, de nichos, né? E a música massificada vai refletir o pensamento da massa, não tem jeito. Isso aí. Bruno, obrigada mais uma vez de estar aqui comigo, com a gente no Cultura Brasileira. Certamente avise quando for lançado o livro, o filme, na verdade, e até para a gente poder trazer você junto com a irmã da. Eu esqueci o nome dela agora, estava A, aqui so- na minha é, frente. a A sobrinha da Eleira. sobrinha da Helenira, exatamente, da Helenira Rezende, para a gente conversar mais sobre esse filme que vai sair dela. Acho que é super importante a gente ter um produto audiovisual mesmo trazendo a vida dela, além do livro, claro, que você também escreveu. Mais uma vez, Tá obrigada. bom. Até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado e boa noite.